Tá chorando porque se você tem Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Não era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus. Ô, glória. Aleluia. Amém, amém, carinho. Obrigado, Faria. Obrigado, Marquinhos. Eu não conhecia a música, adorei, tô cantando ela o dia inteiro. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E é impossível você cantar assim no silêncio e não chorar, né? Porque quem é que não passa por essa história que a música canta, né? É muito verdade, bom. uma mensagem muito boa, parabéns. Ô, Lori, você ora pela gente, irmão, para a gente começar? Senhor, meu Deus eterno Pai, estamos na Tua presença com mais um culto de reunião do grupo de homens, Deus. Que cada dia seja sucesso nessa palavra que siga em frente, meu Deus. Cada um de nós temos a vitória. Deus, nós precisamos de mais gente nesse grupo. Toca nesses corações, meu Deus. Que seja mais gente, quanto mais gente, mas a Tua palavra é adiantada para frente, Jesus. Que seja um culto de bênção hoje e cada dia, cada semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Lori. Obrigado, irmão. Marquito, palavra do Senhor. Obrigado por aceitar o convite, irmão. Eu que agradeço, abençoado. Na paz do Senhor a todos. Amém. Boa noite. Boa noite. Sim, eu me emocionei realmente aqui, porque ao longo aqui da tarde, né, agora da tarde para a noite, eu encaminhei esse louvor, abençoado, para algumas pessoas. Aí uma prima minha me mandou uma mensagem, ela: que isso, meu Deus? Eu estou chorando. Eu estou aqui chorando e recebi esse louvor. Oh, Jesus, Deus está falando conosco, irmãos. Deus conta conosco. Glória a Deus. Amém? O tema da nossa mensagem hoje é: não deixe que a rejeição te impeça de assumir o lugar que Deus tem para você. Não deixe, né? Não permita que a rejeição te impeça de assumir o lugar que Deus tem para você. Eu tenho alguns exemplos aqui. Eu quero, primeiro citar aqui Jefté, o livro de Juízes, capítulo 11. Vou tentar ler aqui rápido, irmãos, que temos mais leitura, mas eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco. Livro de Juízes, capítulo 11. Eu vou ler do versículo 1 ao 11. Jefté livra os israelitas. Era então Jefté, o gileadita, valente
e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Jefté, também a mulher de Gileade, lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura, não me aborrecestes a mim? E não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estás em aperto? Glória a Deus. E disseram os anciões de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venha conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me tomardes e levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos, conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo pôs por cabeça e príncipe sobre si, e Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Bom, o primeiro exemplo aqui, irmãos, que eu cito, é Jefté. Uma pessoa que nasceu em um contexto familiar conturbado. Só que, já nos primeiros versículos, nós vemos aqui a própria palavra em linha com aquilo que Deus tem para nós. Como Deus nos vê. Eu não sei qual é o seu contexto familiar. Não sei qual é o seu contexto de família. Deus sabe. Nesse contexto aqui da leitura do texto bíblico, foi lido, Jefté, ele foi gerado de um adultério, irmãos. Uma traição. Só que essa condição, essa circunstância, não interferiu naquilo que Deus tinha para a vida dele. Como Deus o via. Deus o via como um homem valente e um homem valoroso. E há dias, eu estou com essa palavra, eu compartilhei um pouco, mas Deus continuou falando comigo. É até um outro texto que eu vou citar aqui também, um outro exemplo, de irmãos, não sei como que foi o teu relacionamento com o teu pai, teu relacionamento com a tua mãe. Em Isaías, no livro de Isaías 49:15, ele fala de uma ordem natural, de um contexto lógico. É uma pergunta: pode uma mãe que amamenta, haverá uma mãe que tenha um bebê, que tenha um filho e se esqueça desse filho, que tem essa dependência, algo natural? É uma pergunta. E na continuação desse versículo, na Isaías 49:15, ainda que essa mãe se esqueça, a mãe pode esquecer, irmãos. É o contexto. Acho que se a gente for ouvir aqui histórias, aqui eu conheço pessoas, eu conheci um em São Paulo, que foi deixado numa caixa, irmãos. Uma caixa de sapato. O irmão Gini vai lembrar dele, o Góes. O Góes tem um testemunho desse, abençoado. Ele
foi deixado numa caixinha, aí bateram lá, isso é real. Na porta de alguém, toque, 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 deixaram lá e saíram. Pode acontecer essa loucura, pode ser a parte emocional, psicológica, que faz com que a pessoa faça isso. Mas Deus não se esquece, irmãos. Deus, ele não abandona. Deus está presente, guardando e dando livramento. Graças a Deus, já é um senhor. Né? Aqui, trazendo um exemplo, não está nem aqui anotado, mas eu lembrei, né? Pessoas que nós conhecemos, né? Nessa condição de que, né, a ordem natural, ela falhou. Né? As pessoas que deveriam cuidar, não cuidaram. Mas e Deus? Deus deu livramento. Está vivo, está saudável. E voltando aqui para Jefité, irmãos, ele não pediu para nascer nesse contexto. Então, tem situações que nós vivemos que fomos nós que pedimos. E com o passar do tempo, né, ele nasce. Então, assim, pela leitura, o que eu entendo? Que depois de um tempo, depois que os irmãos já estavam grandes, então vê a maioridade, não, esse cara aí está incomodando a gente. A gente olha para ele e lembra o quê? Pô, da traição do papai aí. O papai traiu a mamãe. E... não quero esse contexto, não. Vamos mandar ele embora. Mandaram o valente, o valoroso embora. Não souberam lidar com a presença de Jefité. Só que o que eu entendo, irmãos? Que a rejeição das pessoas, elas não podem, elas não devem tirar a minha essência, a tua essência. Ainda que você tenha um histórico, ainda que você tenha um relato de que, poxa, minha esposa, está acontecendo tal situação, meu filho, o meu pai, a minha mãe, não perca a tua essência. Não perca a tua essência, irmãos. Deus é contigo, Deus é conosco, Deus nos gerou e Deus nos criou com um propósito para liderarmos, um propósito para estarmos por cima, um propósito para sermos cabeça. E há um perigo nisso, né, de você ser rejeitado, de você não saber lidar com a rejeição, aí vem a baixa autoestima, aí vem aquele sentimento de que, não, eu não sou isso, eu não sou um valente, eu não sou um valoroso, eu não nasci para isso não é para mim. Aí tem pessoas, irmãos, que carregam tanta tranqueira, tanta desgraceira, né, familiares, e não para tomar um posicionamento diante de Deus. E não reconhece que, não, se eu estou aqui respirando, é misericórdia divina. E Deus tem obra, e Deus tem plano, Deus tem propósito na minha vida. Só que, irmãos, voltando aqui para Jefité, algo acontece, e é assim conosco também. Algo aconteceu, irmãos, o inimigo veio. Os amonitas, não, a gente vai fazer guerra contra o povo de Israel. E o que ocorre, irmãos? Que não ficou só naquele ambiente familiar, foi algo que interferiu o quê? Na cidade, algo que interferia no povo. E eles não viram nenhum capacitado para liderar o povo para a batalha, irmão. Não foi só a família que rejeitou, que estava sentindo falta. Não foi só os irmãos. Não foram só os pais que estavam sentindo falta de um líder. Eles careciam de alguém para liderar o povo para aquela batalha. Aí eu contemplo, né? O tempo de honra, irmãos. Ele chega. Permaneçamos posicionados. Permaneçamos firmes com Deus. Ainda que tristes, ainda que injuriados, a gente também tem que vigiar, porque senão a gente também pode cometer deslizes. Mas nesse contexto aqui, Jefité estava em paz, ele saiu em paz. Porque não foi aquilo que ele fez, era algo do passado que ele nem queria aquele contexto, irmãos. Ele não queria aquele contexto. Mas os homens, os anciãos da cidade foram até Jefité. Eu contemplo essa cena. Jefité, por detalhes, talvez de se desviar, ele estava andando com homens levianos o seguiam, né? Pessoas que agem sem seriedade, que são imprudentes. Se fosse lá na Marinha, pessoas que agem de agarra, né? A gente fala muito isso, agem de agarra. Ele estava no meio desses homens, mas só que
que Jefté era a luz, irmão. Tanto era que, em meio àquela necessidade de liderança, de que se tivesse um líder, fizeram o caminho de volta. Eles foram até Jefté, pedir a Jefté, vem e reina. Aí Jefté, mas espera aí, onde vocês estavam quando eu fui humilhado, quando eu fui rejeitado, quando me expulsaram? Só que, irmãos, ele teve aquele entendimento que aquilo que ele passou estava dentro do plano, estava dentro do propósito. E ele aceita o desafio de retornar, né, lá nos versículos seguintes, lá no 32 é que resume ali, que Deus dá vitória ao povo, e quem liderou o povo foi Jefté. Não perca a essência de Deus por causa de uma falta de consideração ou rejeição. Isso fique, né, bem enfatizado na sua mente, no seu coração. O fato de Deus não esquecer de nós não nos dá o direito de fazer as coisas do nosso jeito. O que ocorre, irmãos? É um dever nosso como cristão. Aqui estou falando com servos de Deus. O fato de acontecer algo não dá desculpa, né, para a gente, já que eu fui rejeitado, então eu vou chutar agora o balde. Não, negativo. Lá em Colossenses 3:23, deixei aqui esse versículo aqui. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Olha que confronto. E às vezes, a gente está chateado, aborrecido, foi injustiçado, né? O inimigo usou aí uma pessoa aí para te afrontar, às vezes calúnia. Aí você tem que parar, opa, peraí. É um diferencial na minha vida. Eu não posso agir de qualquer jeito. É tudo aquilo que eu for fazer, eu tenho que fazer, que é continuar fazendo. É não agir de birra. Me apertou lá no trabalho, eu não mereci ouvir isso não, agora também vai ver. Vou dar uma escamada. Eu não mereci ouvir aquilo. Não, para com isso. Continua dando o teu melhor. Continua ali, plantando. Deus está vendo. O homem, ele pode falhar, mas Deus não falha, irmãos. O homem dorme, o homem precisa descansar, o homem precisa de tudo isso. Deus não. É constantemente o Senhor nos observando. E Ele vê o nosso proceder. Então, que possamos estar enquadrados em relação a isso. Está feliz, está triste, está... Glória a Deus, irmãos. É dando melhor. É plantando as melhores sementes. Amém? O que ocorre? No Amém. livro de 1 Samuel, glória a Deus. Um outro exemplo aqui, mas agora um exemplo negativo, um exemplo ruim. 1 Samuel, capítulo 2. Versículo 30. Livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Esse contexto aqui, irmãos, a família sacerdotal, sacerdote, Eli e seus filhos. A promessa de Deus para aquela família e aquela família não honrar a Deus com os seus atos e as suas atitudes. Foram desobedientes, foram negligentes em honrarem ao Senhor. E essa passagem tão preciosa, né? Você quer ser honrado por Deus? Honre ao Senhor. Então, que possamos honrar ao Senhor no nosso lar,
honrar ao Senhor, nosso ministério, nossa família, é buscar honrar a Deus, irmãos. Que certamente o Senhor nos honrará. Amém? A rejeição, ela não pode mudar a sua essência. Ela não pode mudar quem você é em Deus. Quem Deus te criou para ser. A rejeição, ela entristece, mas não pode matar o propósito. Jesus, mesmo tendo sofrido o mais elevado nível de rejeição, de humilhação e de abandono, ele foi até o fim. É o nosso maior exemplo. Rejeitado, humilhado, abandonado, ele permaneceu. E ele foi até o fim. Então, não tem desculpa para nós, irmãos. Porque hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, somos indesculpáveis. E não tem como transferir, irmãos. Temos que ser responsáveis com as nossas ações. Não, mas eu estou fazendo isso porque o meu irmão, eu estou fazendo isso porque fizer... Não, irmãos. Isso não cola. Isso não cabe. Sejamos responsáveis pelas nossas ações. Glória a Deus. Agora a gente vai em 1 Samuel, capítulo 16. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. 1 Samuel, capítulo 16. Outro exemplo que eu quero citar aqui é Davi. Deus manda Samuel ungir Davi como rei. 16, a partir do versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois, ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Glória a Deus, irmãos. Essa ligação de Deus com o profeta. Versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aqui eu aprendo, irmãos. O profeta Samuel. Meu Deus, o grande profeta Samuel. Aqui nessa passagem, onde Deus chama a atenção dele. Já deu, chega. Sempre que você está tendo tanta compaixão e tanta misericórdia, eu dei oportunidades, eu dei chances, mas Saul não agarrou, ele não aproveitou. Eu o rejeitei. Agora eu escolhi um futuro rei, que é segundo o meu coração. Irmãos, aqui eu penso, o profeta, ele, pelo período de convivência, por ver aquilo que Deus já tinha feito na vida de Saul, aquela conexão, a tristeza no coração dele, mas ele é obediente e ele segue a instrução. Só que mesmo o profeta Samuel, um grande profeta Samuel, a gente vê que o quê? Ele já tinha sido
conduzido, né? Ó, assim como os homens eles fazem, ao natural. Ó, veio ao mais forte, ao maior. Certamente é esse. Nós podemos cometer equívocos, irmãos. Nós somos servos de Deus. Nós não somos Deus. Então, às vezes, a gente é muito afoito. Então, isso aqui é para a gente parar. Senhor, me direciona. Senhor, confirma. Senhor, um chamado para não nos precipitarmos em agir e fazer aquilo que Deus quer. Só que Samuel com Deus, glória, ele não se precipita. Olha a confusão que ia dar. Se ele unge quem não era para ungir. Mas ele não. Ouvia Deus, ó. O profeta ouvia Deus. Aí Deus, ó, não é esse não. Esse aí eu tenho rejeitado. Vamos voltar aqui para a leitura. No versículo 6, que eu vou ler novamente. E sucedeu o quê? Entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E aqui, irmãos, vou resumir aqui um pouco o versículo aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. E foram 7 filhos de Jessé que estavam na casa para o sacrifício. E o profeta ligado com Deus, e Deus, não, esse não. Ao que se segue, também não. O que se segue, não. O que se segue, não, 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 não. Era profeta. Aí o profeta o quê? Ah, vou embora? Eu errei de endereço? Será que eu não entendi bem a voz de Deus? Não. O profeta, a gente vai continuar aqui, ó. No versículo 11. Eita, glória a Deus, a vida de quem é sensível com Deus. Disse mais Samuel a Jessé, depois daquela frustração de 7 filhos rejeitados por Deus, aí o profeta falou assim para Jessé, acabaram-se os teus filhos? Acabaram-se os mancebos? E disse, ainda, Jessé responde, o pai responde, o pai de Davi, ainda falta o menor. Esse menor, irmãos, a gente pode falar que é o menor de idade? Deixa para você refletir, irmãos. A visita de um profeta vindo sacrificar, uma família reunida, e cadê? Faltava um filho. Aí para o pai o relato. Nem o pai tinha essa expectativa, irmãos. Nem o próprio pai. Não, falta o menor. Eu penso, irmãos, para usar a palavra de conjecturar, né? Será que tem importância? Ele é o menor. Está lá no pasto. Está sujo, está fedendo. Está cuidando lá das ovelhas. Será que tem significância a presença dele aqui? Conjecturando? Para esse evento não está toda a família reunida? Disse, pois, Samuel a Jessé, na continuação aí do versículo 11, irmãos. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Eita glória! Aleluia! Tem coisas, irmãos, que só irão acontecer quando você chegar. Tem coisas que só irão romper, Deus só vai liberar quando você chegar. Não fica chateado com as pessoas, não. Porque é lá no pasto, porque é nessa situação, é nessa condição, é onde eu me encontro, é onde você se encontra, na guerra que nós vivemos, que Deus está nos preparando, que Deus está forjando o nosso caráter.
Que a gente está ganhando caixa, ganhando liga. Que Deus está tratando o nosso emocional, os nossos sentimentos. Deus, ele sonda, irmãos. Deus, ele vê, né, o interior. Será que lá no pasto, será que lá cuidando das ovelhas, tinha lá da adolescência para a juventude, um que estava lá murmurando? Que estava maltratando a ovelha? Que estava dando pancada na ovelha? Deus já estava vendo, irmão. Deus já tinha visto o zelo, o carinho, a dedicação. O que tiver que perder a vida, eu vou perder, mas não vai, não. Leão, tu não vai matar essa ovelha, não. A ovelha do meu pai. O urso, a ovelha do meu pai, a gente vai cair no braço. Se tiver que pegar um galho aqui, eu dou na tua cabeça, eu vou te dar pedrada. Eu sou perito aqui, ó. Funda, tiradeira aqui, ó. E glória a Deus. Deus viu, irmãos. Deus vê o que ninguém vê. Se acalma. Se aquieta. Descansa. E é lindo isso, irmãos. Eu, assim, para o meu contexto familiar, irmãos, meu pai, né, terreno, Deus já recolheu. Mas estudando essa palavra, assim, vieram algumas lembranças daquilo que Deus me permitiu ver, né, de transformação na vida do meu pai. E, irmãos, a falta que meu pai me fazia, né, eu relutava em aceitar aquilo. Né, ter sido criado pela minha mãe, né, um pai que não tinha um compromisso comigo, não tinha um compromisso de trabalho, e relutei por anos, né? Não entendia e achava que era sarado e curado, achava que não me importava, mas como aquilo me destruía por dentro, irmãos. Só que foi Deus, foi a palavra de Deus, foi a ministração de Deus que trouxe cura para mim. E eu pude ser um instrumento de Deus na vida do meu pai. Eu pude ser bênção de Deus na vida do meu pai. Eu não amarrei, eu não segurei a vida do meu pai. Por que você não fez? Meu pai não recebeu, eu entendi isso. Meu pai, ele tinha dificuldade porque ele não tinha recebido. Como é que ele iria me dar? Não é que é simples, irmãos, mas é que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Se não houver mudança em nós, irmãos, a gente vai cobrar o quê das pessoas? Deus é conosco, irmãos. E eu citei lá Isaías 49, é do pai, mas é familiar, pode ser da mãe, né, que diz lá, pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser a esposa, pode ser quem for humano, irmãos. Mas e Deus? Para a gente chegar até aqui, irmãos, meu Deus, é muito livramento. Hoje, a gente, no início da reunião, né, o comentário aqui do Rio de Janeiro, irmãos, é Deus que guarda, é Deus que livra. E se o Papai do Céu falar que cumpriu o propósito, ele vai recolher, irmãos. Agora, se não cumpriu o propósito, ainda se tem aí, ó, lugares, mesas, se tem aí por onde tivermos que passar e sermos essa bênção, não, é você. Você vai liderar. Não, essa posição é tua. Não, essa cadeira é tua. Nós vamos viver, irmãos. Quer um contexto mais perigoso do que esse que Davi vivia, irmãos? E Deus não guardou? E Deus não livrou? Para o pai, para a família, para os irmãos, não, ele não precisa estar aqui, não. E Deus, desde o início, já sabia. Oh, glória, aleluia. Só eles que não sabiam. Estava todo mundo reunido, ninguém sabia quem era. Os mais... tinha soldados, tinha lá o pessoal dos exércitos, certamente, eu que vou ser ungido. Não, irmãos. Deus rejeitou. E era Davi, irmãos. Deus não tomou aquela decisão ali naquela hora. Eu já tinha tomado a decisão já. Bem antes, irmãos. E assim é conosco. Irão chamar você. Foi estudando a palavra, foi bem claro. Tem pessoas que se preparam. Ó, chamar, irmão. Vão bater na tua porta. Vem cá expulsar um demônio. Vem cá orar por cura. Vem cá pregar a palavra de Deus.
pessoas que te rejeitaram. E aí, qual vai ser a sua reação? Davi, irmão, chamaram Davi, ele, opa, glória a Deus. Amém. Não age de birrinha. Me chamaram, agora eu também não quero, não. Quem não te chamou foi o homem. Mas Deus te chama. E Deus te escolheu. Deus te capacita. Vem e vai, irmãos. No chamado, vai. E vai e cumpra aquilo que Deus tem. Amém? Glória a Deus. Vou aqui para conclusão, irmãos, para ouvir os comentários dos irmãos. Nós temos muitos exemplos na palavra, né? Aqui para fechar aqui, temos muitos exemplos na palavra de Deus de pessoas que foram rejeitadas, mas que não se deixaram vencer, permitiram que Deus cumprisse os seus planos em suas vidas. Elas liberaram a vida das pessoas, perdoaram, amaram e tiveram consideração com quem deveriam tê-la ajudado e não ajudou. Considere, irmãos. Glória a Deus. Vive em paz. No que depender da gente, está escrito. Tem que ter paz com todo mundo. E glória a Deus. As pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem como agir. Não têm entendimento de quem nós somos, de como Deus nos vê, de qual é o nosso chamado e aonde Deus quer nos colocar, irmãos. Mas Deus vai fazer. Porque Deus, Ele não se esquece de nós. Deus, Ele não se esquece de você. Deus, Ele não se esquece de mim. E aquilo que é nosso, irmãos, não serão as pessoas, não serão o inimigo de nossas almas, o ladrão, não. É chegar esse tempo para nós. Eu agradeço o convite, essa oportunidade de estar compartilhando um pouco da palavra com os irmãos. Eu estou ouvindo o Ricardo. Não vi também, não. Estava igual a Ana, né? Tava igual a Ana. Que benção, que benção. Eu peço desculpa que eu entrei um pouquinho atrasado. O meu amigo Ricardo Faria, depois você grava essa música aí e manda pra gente colocar aí, que eu acabei que eu perdi, né? Não consegui chegar a tempo. Que eu posso contribuir para dessa noite. Não tenha pressa, exatamente eu confundi a mensagem. Nós não tenha pressa. E também não cometa o erro e a gafe de desconsiderar as pessoas pela sua condição social, por sua etnia ou da sua origem, porque Deus não sabe quem está à nossa volta. Muitas vezes, para quem acredita e outros que não acreditam, tem gente que não acredita, tem pessoas que passam pelo nosso caminho apenas para saber como nós estamos, para saber se realmente somos filhos de Deus. E também tem aquele também que há momentos que existe enviado de Deus na nossa casa. Então nós temos que ter o cuidado disso, de tratar bem as pessoas. E também me lembrou muito de um testemunho de um rapaz que não conseguiu, né, se fixar no nosso trabalho aqui, foi mandado embora. Aí ele ficou muito triste, amargurado, né? O nome dele é o Diogo Zanon, chama de Diogo. O Zanon, ele me procurou, pô, cara, eu vou embora, tal. Minha família não tratava ele bem, né? Ele sempre reclamava, acho que da tia caçoava dele, né? Hoje em dia o pessoal fala bullying, né? Fazia muito esse negócio de bullying. Então ele disse assim, agora, vou fazer o quê? Vou voltar para uma família que não me considera? Então ele pediu ajuda, eu consegui levar ele para a raia da USP, né? Aqui aí no Butantã, para ele treinar. Ensinei ele a nadar, né? E hoje, né, ele manda, né? Não sei se vai conseguir aparecer aí. Conseguiu entrar para a França, saiu daqui do Brasil. Aqui no Brasil não tinha lugar para ele ficar, não conseguia nada, a família não considerava, e hoje ele está na França e viaja o mundo todo nas missões francesas. Hoje ele sempre assim, pô, agradeço aí pela força. Acho que nós temos que como cristãos, né, homens de Deus,
nunca perder a oportunidade. Sempre vai ter a oportunidade de ajudar alguém. E que essa mensagem a gente possa simplesmente aplicar em nossos corações e aplicar no nosso dia a dia, principalmente as pessoas que nós estamos lendo a nossa vida como se fosse uma carta. Então, se a gente for um mau exemplo, as pessoas vão ter assim, uma coisa negativa a respeito da palavra e respeito a Deus. Glória a Deus pela mensagem, Antônio, que Deus te abençoe e continue te guiando, te dando força nesse seu caminhar. Deus te abençoe. Amém, Osni. Me ouviu agora? Mais alguém, irmão? Se quiser comentar, fique à vontade. O meu comentário é que eu não tenho que comentar. Tá vendo o que você faz, Marquinhos? O que Deus faz na vida do Marquinhos? Foi impressionante, né? Marquinhos permitiu ouvir a voz de Deus e trouxe um recado muito claro. Eu fico imaginando Jessé também, né? Jessé tinha uma visão absolutamente, o pai de uma criança, né? O pai de uma criança fazia um julgamento a partir de valores mundanos, né? Da força, do tamanho, e né, que surpreendente foi também, deve ter sido para Jessé, que aprendizado para Jessé ter percebido quando o profeta falou, não, o pai, né? E a gente como pai, né? A gente bota alguns padrões e achando que esse é o padrão que tem que ser para ser bem sucedido. E falta a sensibilidade de olhar para o filho e ver a essência dele diante de Deus, né? E cultivar isso, né? Muito rica a palavra, graças a Deus por isso. Amém, Ricardo. Pode falar, Joelson. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Desculpa pelo atraso aí. O meu ajudante que quer falar, ele levantou a mão. Ele faz lição também. Ele sabe mais trabalhar com esse aplicativo do que eu. Ele, pai, se eu quiser falar, levanta a mão aqui. Aí ele disse que quer dar uma palavra. O que é que você quer falar, os irmãos? Que Deus abençoe todo mundo. Ah, que delícia. Como é que você chama, rapaz? Daniel, na Cova dos Leões. Eu entrei Quantos anos você tinha, Daniel? eu estava fazendo a revisão da prova dele e hoje a gente eu ouvi nosso amigo aí, Marcos, falar sobre a situação que teve no Rio de Janeiro. Hoje seria minha formatura, né? A cerimônia de promoção, e acabou que foi adiada por conta da situação no Rio de Janeiro. Eu já estava lá com minha esposa e meu filho, né? E a gente acordou cedo para ir e infelizmente foi mudada a data para o dia 12, mas Deus sabe de tudo, entendeu? Então, Ele nos guarda sempre, e é isso. Só tenho que agradecer que a gente foi e voltou na graça do Senhor, né? Na proteção do Senhor. Então, agradecer mais por esse livramento. Amém. Bem-vindo, Daniel. Amém, glórias a Deus. Quantos anos você tem, Daniel? 7. Quantos? 7. 7 anos. Que legal. É uma alegria ter você aqui, viu, Daniel? Amém. Francisco, Lore, aumentar alguma coisa? Senão eu passo a palavra para o pastor. É que nem no caso do Gedeão também, né? Que Gedeão achava que com bastante gente ele conseguiria vencer.
tinha mais de 30 mil homens, mas só que ele pegou, aí Deus falou, não, é muita gente. Aí foi tirando, ficou só com 300. Aí ele ficou com medo, falou, mas só 300, pai, eu estava com 30 mil e era mais fácil ganhar do que estar com tudo isso. Aí ele pegou e Deus, não, só esses aí já são suficientes para que quem vai ganhar a batalha sou eu. E quem vai fazer vocês vencer sou eu. Então não precisa ter bastante gente, não precisa ser o maioral, não precisa ser o maior, o mais forte, o mais bonito. Às vezes Deus faz a coisa acontecer com uma pessoa que não é insignificante para muita gente, mas de repente é uma pessoa que, segundo Deus, é uma pessoa que é aquela que vai fazer acontecer o que é de verdade. Então, é isso aí que eu vejo também, entendeu? E Deus usa as coisas doidas desse mundo para confundir os sábios, os espertos, porque Deus é Deus, né? Deus faz o que é impossível ser possível, né? É isso aí. Amém. Glória a Deus. Amém, Francisco. Pastor Carlinhos. Glória a Deus pela palavra, né? Preciosa palavra, os exemplos que foram dados, os comentários. E a gente fica vendo nesse mundo que a gente vive tão perverso, quantas perseguições a gente passa, quanto desprezo a gente enfrenta. E o Marquinhos estava falando e eu lembrei de José também, né? Como ele falou, muitos exemplos nós temos na palavra de Deus. E José também tinha os seus irmãos, né, de 4 mulheres, ele era um dos filhos dessas 4 e tinha lá os seus irmãos que queriam matá-lo, né? Ele era um sonhador, ele tinha as revelações de Deus, e como Deus, né, deu a condição dele ser alguém que vai vai conduzir a sua família para o Egito e vai salvar todos aqueles, porque se não tivesse ido ele antes, toda aquela geração poderia ter perecido com aqueles 7 anos de fome. E ele foi rejeitado. E como ele foi rejeitado? E é isso aí mesmo. Deus usa, né, os improváveis, né? Os improváveis Deus usa porque não é o homem, não é a força, não é a capacidade, é Deus. E quando a gente se coloca nas mãos de Deus, com certeza Deus vai fazer o melhor. E às vezes ele até permite que a gente não consiga, quando a gente acha que a gente domina um determinado assunto, porque aqui eu conheço, aqui eu consigo, aqui eu sou o expert, e aí Deus ele mostra que não é pela nossa força, né? É a força do Senhor sobre a nossa vida que nos dá forças para sermos vitoriosos. Glória a Deus pela palavra. Gostei muito, né, desse título aí. Então, a rejeição não pode mudar a nossa essência, né? Não pode mesmo. Somos seres espirituais, preciosos aos olhos do Senhor. Então, pode perseguir. Eu já contei algumas vezes na empresa que eu trabalhei, as pessoas me perseguiram, caluniaram, fizeram até que uma boa parte dos meus funcionários fosse mandado embora, e depois essas mesmas pessoas que me perseguiram vieram pedir oração. Então é assim, Deus nos usa na hora que Ele quer, né? Então fique firme, porque Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Seja útil nas mãos do Senhor, porque você tem que fazer, nós temos que fazer a diferença nesse mundo caído, esse mundo perdido, tanta angústia que a gente presencia, e a gente olha para a nossa vida, para a nossa família, e quanto somos abençoados, não é? Quanto Deus tem estendido a sua poderosa mão e nos abençoado. Glória a Deus, Marquinhos, pela palavra, pelos comentários, que Deus seja louvado por esta palavra abençoada. Ô Marquinhos, a gente pode até mudar o título da tua mensagem. Quanto maior a rejeição, mais a gente tem essência. Porque eu fico contente agora de saber que eu sou rejeitado, que eu sou perseguido. Glória a Deus, persigo mesmo, é sinal que eu estou fazendo certo. Irmãos, alguém quer pedir oração? Eu queria pedir por amanhã, pastor. Amanhã eu tenho a minha batalha semanal lá no salão. Eu também queria pedir um pedido especial de oração, né? A minha esposa, que ela foi posta num desafio, né, no trabalho dela,
E eu sei que você vai conseguir, mas é bom a gente orar, né? Mais esse desafio. Quer fazer um pedido de oração, você? Pede lá. Fala. Eu queria falar que uma, uma, uma idosa estava ali na rua. Aí eu vi ela caminhando. A gente, só traduzindo, a gente estava indo a caminho da igreja, esperando o Uber, e passou uma senhora do nada e vocês estão indo passear? Aí eu falei, não, estou indo para a igreja. Ela, ora por mim. Aí chegou na igreja, ele, pai, o senhor orou pelaquela senhora, pelaquela idosa? Aí eu falei, orei sim, pai, dona Raimunda, ela é meio debilitada, mora na rua, quase que a gente não vê. Aí do nada ela passou e falou com a gente. E aí ele sempre pede oração por ela. Tá bom? Muito bom. Que observação boa ele teve, né? Ele fez você lembrar que tinha que orar por essa senhora, né? Muito bom. As crianças absorvem tudo, estão atentas, estão vendo tudo. Muitas vezes os pais acham que ela não está entendendo, ela está longe, está brincando ali no cantinho, mas está absorvendo tudo, né? Então, é muito precioso a gente ver uma criança atenta, né? Glória a Deus por isso. Doutor Carlinhos? Sim. Eu queria pedir oração pelo Gustavo, que ele está fazendo 19 anos hoje. Já cumprimentamos ele lá no grupo, né? Puxa, Glória 19 a Deus. anos. 19 anos, meu Deus. O Gustavo praticamente ele nasceu ali na igreja, né, Lorival? Né? O Lucas já era pequeno, mas o Gustavo nasceu lá. O Lucas tem um ano, não tem nem um ano, né? Mas o Gustavo não. Gustavo nasceu ali, vocês já estavam frequentando ali. E quando eu terminava o culto, eu falava assim, dá um abraço no seu irmão aí que está ao teu lado. Ele era o primeiro, ele saía correndo lá de onde ele estava, já ficava na primeira fileira, já aguardando. Ele era o primeiro a me abraçar. Então, isso marca, porque era uma criança pequena, devia ter seus 5 anos, até menos, e ele se interessava em abraçar a gente, né? Glória a Deus. 19 anos. Vamos orar pelo Gustavo. Mais alguém? Eu quero pedir por Daniela de Farias. Na verdade, eu não conheço, uma tia que pediu para eu estar orando pela vida dela, depois eu vou saber maiores detalhes, mas já orei e vou pedir para os irmãos também estarem orando. Daniela de Farias. Será que não é parente do Ricardo lá, Ricardo? Quem sabe é teu parente aí. Pode ser, eu tenho. Eu queria aproveitar e pedir para um... Ricardo, silenciou aí o som. Fechou o áudio, irmão. Fechou o áudio. Tá. O sobrinho de uma colega do trabalho, um menino de 4 anos, que foi diagnosticado num câncer muito severo atrás do olho, e os médicos desenganaram, diz que não tem muito o que fazer. Mas eu conheço um Deus que é o Deus que dá a vida, é a última palavra na existência do homem, e eu tenho pedido a Deus que Deus faça um milagre. Menino de 4 anos, mora em Portugal. Vamos orar, né? Vamos orar, sim. Deus pode todas as coisas. Ele é o doador da vida. Mais alguém, irmãos? Então, vamos orar? Lembrando do Bruno, da Giane, do Lúcio, né? Que nós sempre devemos colocá-los nas nossas orações, porque eu sei da luta e da dificuldade que eles passam, porque não é a gente com saúde, podendo se locomover, já temos as nossas dificuldades, quanto mais eles que têm essa limitação. Então, vamos orar por eles também. O menino chama Bruno. O menino chama Bruno Freitas. O menino é Bruno? Tá. Então, vamos orar também. Senhor amado, muito obrigado a Deus por esse momento tão especial, mais uma terça-feira abençoada, que nós tivemos a oportunidade de nos reunirmos através desse meio de comunicação, podendo expressar a Deus a alegria de termos o compartilhar da Tua palavra, pela palavra ministrada, pelos comentários,
pelas experiências aqui mencionadas. Nós te agradecemos porque a gente pode ver o crescimento espiritual de cada um de nós, podemos ter experiências para compartilhar com outras pessoas. Também, Senhor, te agradecemos por esse momento que nós temos também a oportunidade de juntos, no mesmo espírito, no mesmo propósito, de intercedermos por esses pedidos que aqui foram mencionados. O Senhor já os conhecia bem antes de nós expressarmos, mas o Senhor tem prazer em que a gente tenha esta comunhão com os irmãos para apresentar ao Senhor, para levar estas petições diante de Ti. E nós colocamos, Senhor, a reunião que o Ricardo vai ter amanhã, que tem sido bênção naquele ambiente de trabalho. Quebra, Senhor, toda a barreira, toda a incredulidade, todo obstáculo que caia por terra, em nome de Jesus. Quebranta aqueles corações, Senhor, salva aquelas vidas, e que o Teu servo seja uma grande bênção, como tem sido naquele lugar, que a Tua luz possa brilhar através da vida dele. Nós colocamos desde já, Senhor, esta reunião, provavelmente ele vai ter 2 reuniões essa semana, que o Senhor esteja conduzindo, dando palavra, sabedoria e ousadia do Teu Espírito Santo. O Jaelson pede para sua esposa, que vai ter um desafio lá no trabalho amanhã, mas o Senhor é aquele que vai à frente, que aplane o nosso caminho. O Senhor esteja com ela, dá sabedoria, dá discernimento, coloca as palavras na boca e que ela seja uma grande bênção naquele lugar. Também dá, Senhor Jesus, a orientação sábia do Teu Espírito Santo para a vida dela. O Daniel, Senhor, Danielzinho, pede pela aquela dona Raimunda que pediu oração. Tu sabes as necessidades, tu sabes o que ela está precisando. Mas, Senhor, nós oramos, intercedendo por esta senhora, que o Senhor possa estar curando, libertando, fortalecendo, abençoando de uma forma especial a dona Raimunda. O Gustavo, Senhor, que completa 19 anos, ó Pai, como é lindo, como é bonito, como é prazeroso ver, ó Deus, um jovem firmado na Tua palavra, sendo útil nos Teus caminhos. Te pedimos que as Tuas ricas bênçãos permaneçam sobre a vida dele. Abençoe os seus estudos, abençoe o seu trabalho, os seus projetos, o seu futuro. Esteja conduzindo cada vez mais, Senhor, o Gustavo nos Teus caminhos, que ele continue sendo esta bênção para a glória do Senhor. Também oramos pela Daniela, a Daniela de Farias, Senhor, que o Marquinhos pediu. Tu sabes, ó Deus, o que ela precisa, e nós colocamos esta vida no Teu altar. Estamos aqui apresentando. O Senhor conhece antes que a palavra venha à nossa boca, o Senhor já sabe o que nós deveríamos falar, o que iríamos falar. Então, o Senhor conhece qual o problema da Daniela de Farias. É aquele menino de 4 anos, Senhor, que chama Bruno também, que está com câncer atrás do olho, mas o Senhor é quem pode, o Senhor pode tudo, e nós cremos agora, colocamos a nossa fé em ação. Gostaríamos muito, Senhor, que esta família tivesse uma experiência, Senhor, uma experiência real, de saber que o Senhor é que dá a última palavra, o Senhor é o médico dos médicos. Então, nós vamos clamar, suplicar, implorar, Senhor, visita esta criança, Senhor, faça uma obra regeneradora, que aquele câncer seque pela raiz, em nome de Jesus, que ele seja totalmente liberto, e que a honra, a glória, o louvor e a adoração sejam dados a Ti. Oramos pelo Bruno, Senhor, a Giane. Tu sabes as limitações, as dificuldades, anima, fortalece aquelas vidas, Senhor. Dá, Senhor, condições necessárias para que eles possam ter, ó Deus, o aconchego, o carinho da família, e que o Senhor também pode fazer uma obra especial. Eu creio que o Senhor pode ainda colocá-los de pé. Eu creio em nome de Jesus. E o Lúcio também, Senhor, põe as Tuas mãos sobre a vida dele, a sua família, fortalecendo, guardando e protegendo. Oramos pela nossa nação, o Brasil. Liberta esta nação da mentira, do engano, da corrupção, da maldade, da injustiça. O Senhor é Deus de poder. Então vamos continuar orando. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós não sabemos mesmo, mas o nosso papel é orar, é clamar, é suplicar, é entregar esta nação no Teu altar. É o nosso pedido que te fazemos. Dá-nos a todos uma noite abençoada, tranquila, e uma semana, Senhor, na direção sábia do Teu Espírito Santo. É o nosso pedido e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, pastor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Tá chorando. Daniel, príncipe do Senhor. Que você tem Deus que cuidar de você.
e jamais te esqueci. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Amém, Jesus.